Saudações a todos. Nós vamos trazer para nossa reflexão uma viciação que acabamos desenvolvendo muitas vezes porque criamos o hábito de falar, né? De comentar a vida do outro, de pintar com coloridos nossos a vida do outro, com tintas muitas vezes da calúnia, né? Denotando a nossa inveja, né? O nosso ciúme. Então a maledicência, ela é algo muito, muito grave. E nós temos exemplos, temos no livro dos médiuns um caso interessantíssimo que vamos abordar, mas vamos começar com do livro Vozes do Grande Além, que chama-se Calúnia, e nós vamos ver lá que através da psicofonia do Chico foi colocado neste livro, né? Vozes do Grande Além, esse relato verdadeiro de uma situação vivenciada por este narrador. Então nós vamos ver. E quem é o narrador? É alguém que se manifestou pela psicofonia através do Chico Xavier, né? No grupo Meimei, isso lá atrás, em 45, e foi gravada essa mensagem, foi transcrita neste livro. Então vamos lá. Na noite de 8 de março de 1956, tivemos nossa atenção voltada para o triste relato do espírito A Ferreira, que, ocupando os recursos psicofônicos do médium, nos ofertou significativa lição com respeito à calúnia, conforme as suas experiências. De todas as potências do corpo humano, a língua será talvez aquela que mais nos reclama a vigilância. Por ela começa a glória da cultura nos 5 continentes, mas através dela igualmente principiam todas as guerras que atormentam o mundo. Por ela irradia-se o mel de nossa ternura, mas também através dela derrama-nos o fel da cólera. Muitas vezes é fonte que refresca e muitas outras é fogo que consome. Em muitas ocasiões é ferramenta que educa e em muitas circunstâncias é lâmina portadora de destruição ou de morte. Sou uma das vítimas da língua, não conforme acontece na existência humana, em que os caluniados caem na terra para se erguerem no céu, em sublime triunfo, mas segundo os padrões da vida real, em que os caluniadores que triunfaram entre os homens experimentam além do sepulcro a extrema derrota do espírito. Determinam nossos amigos espirituais que vos ofereça a minha história. Contá-la-ei sintetizando tanto quanto possível para não fatigar-vos a atenção. Há quase 30 anos, nossa família, chefiada por pequeno comerciante no varejo do Rio, era serena e feliz. Em casa éramos 4 pessoas. Nossos pais, Afrânio e o servidor que vos fala, né? Então eram 4 pessoas, né? Nossos pais, Afrânio, que era um irmão, né? E o servidor que vos fala. Entre meu irmão e eu, contudo, surgiam antagonismos irreconciliáveis. Afrânio era a bondade, eu era a maldade oculta. Meu irmão era a brandura, eu era a crueldade. Nele aparecia a luz da franqueza aberta, escondia-se em mim a mentira torpe. Afrânio era a virtude, eu era o vício contumaz. Na época em que figuro o princípio de meu relato, meu irmão desposara a Celina, uma jovem reta e generosa que lhe aguardava o primeiro filhinho. Quanto a mim,
entregue às libações da irresponsabilidade, encontrara na jovem Marcela, tão leviana quanto eu mesma, um companheiro ideal para o meu clima de aventura. Uma companheira ideal para o meu clima de aventura. Entretanto, tão logo havia aguardando uma criança sob minha responsabilidade direta, abandonei-a e desapiedado, embora lhe abandonei-a desapiedado, embora lhe vigiasse os menores movimentos. Foi assim que, em nublada manhã de junho, observei um automóvel a procurar-lhe o refúgio. Coloquei-me de atalaia, reparando o homem de fronte descoberta que lhe buscava moradia, e reconheci meu próprio mano. Surpreso e estarrecido, dei curso aos meus sentimentos que geraram em minhas ideias a infâmia que passou a dominar minha cabeça. Encontrar, enfim, concluí malicioso, a brecha por onde solapar-lhe a reputação e afastei-me apressado. Joguei, beberiquei, voltando à noite para o santuário doméstico, onde encontrei a aflitiva ocorrência. Afrânio, em se ausentando de nossa pequena loja para depositar num banco a expressiva importância de 50 contos de réis, fruto de nossas economias de 2 anos para a realização do nosso velho plano de casa própria, perder a soma aludida sem conseguir justificar-se. Ouvi-lhe as alegações inquietantes, simulando preocupação, mas dando largas aos meus projetos delituosos, arquitetei a mentira que deveria arruiná-lo. Chamei meu pai a íntimo entendimento e envenenei-o pelos ouvidos. Com a minha palavra fácil, teci a calúnia que serviu para impor ao meu irmão irremediável infortúnio, contando a meu pai que o vira em companhia de mulher menos respeitável, perdendo toda a nossa fortuna numa casa de jogo, e acrescentei que observara o quadro lamentável com os meus próprios olhos. Minha mãe e Celina, reduzida à distância, sem que eu lhes reparasse a presença, anotaram-me a punhalada verbal, e todos os nossos, dando crédito ao meu verbo delinquente, passaram da confiança ao menosprezo, dispensando ao acusado o tratamento cruel que lhe desmantelou a existência. Por 6 dias, Afrânio, desesperado, procurou debalde o dinheiro, e ao fim desse tempo, incapaz de resistir ao escárnio de que era a vítima, preferiu o suicídio à vergonha, ingerindo o veneno que lhe roubou a vida física. A desgraça penetrou-nos a luta diária. Todos, menos eu, que me regozijava com a escura vingança, renderam-se à tensão e ao desespero. Inquirida Marcela por meu pai, viemos, porém, a saber que Afrânio lhe visitara o abrigo por solicitação dela mesma, que se achava em extrema penúria. Nosso espanto, contudo, não ficou aí, porque, findos 3 dias após os funerais, um chofer humilde procurou-nos discreto para entregar uma bolsa que trazia os documentos de Afrânio, acompanhados de 50 contos. Bolsa essa que meu irmão perdera inadvertidamente no carro que o servira. Minha cunhada, num parto prematuro, faleceu em nossa casa. Minha mãe, prostrada no leito, não mais se levantou e findos 3 meses após a morte dela, ralado por infinito desgosto, meu pai acompanhava-lhe os passos no cemitério do Caju. Achava-me então sozinho. Tinha dinheiro e busquei a vida fácil, mas o remorso passara a residir em minha consciência, atormentando meu coração. Alcoolizava-me para esquecer, mas entontecida
A cabeça passava a ver junto de mim a sombra de meus pais e a sombra de Celina, perguntando-me agoniados: Caim, que fizestes de teu irmão? A loucura que me espreitava dominou-me por fim. Conduzida ao casarão da Praia Vermelha, ali gastei quanto possuía para, depois de um ano de suplício moral e irremediável tormento físico, abandonar os meus ossos exaustos na terra, em cujo seio, debalde, imploro consolação, porque o sofrimento e a vergonha sitiaram-me a vida, destruindo-me a paz. Tenho amargado, através de todos os processos imagináveis, as consequências do meu crime. Tenho sido um fantasma desprezado em toda parte, sorvendo o fel e o fogo do arrependimento tardio. Somente agora, ouvindo as lições do Evangelho, consegui acender em minha alma leves fagulhas de esperança. E à maneira do mendigo que bate à porta do reconforto e do alívio, encontro presentemente um novo caminho para a reencarnação, que muito breve me oferecerá a bênção sagrada do esquecimento. Entretanto, não sei quando poderei encontrar de novo meu pai e minha mãe, meu irmão e minha cunhada, credores em meu destino, para resgatar diante deles o débito imenso que contraí. Por enquanto, serei apenas internado na carne para considerar os problemas que eu mesmo criei em prejuízo de minha alma. Brevemente voltarei ao campo dos homens, mas reaparecerei entre eles sem a graça da família, a fim de valorizar o santuário doméstico, e renascerei mudo para aprender a falar. Que Deus nos abençoe. A Ferreira. Então vocês vejam que ele não terá bênção imediata de estar novamente com a sua família, né? Que o acolheu, né? Que viveu junto dele todos aqueles anos e foram vítimas da sua inveja, da sua maledicência, da sua calúnia, para aprender a valorizar, porque Deus nos ensina, nos tirando quantas vezes, né? A quem muito foi dado, lhe será tirado, né? Então, o que vai acontecer? Foi dado muito a ele, né? Uma família estruturada, de pessoas decentes. No entanto, ele se coloca acima de tudo isso e destrói o caminho desses familiares. Ele não terá oportunidade de retornar junto a eles. Antes, ele virá sem a graça da família, a fim de valorizar o santuário doméstico. Então, muitas vezes, a nossa prova é não termos uma família, né? Não pertencermos a uma família dentro dos padrões normais, né? Para aprendermos a valorizar. E, além de tudo, ele nasceria mudo, né? Então nós vemos aqui o próprio espírito dele falando dos seus sentimentos de ciúme, de inveja do irmão, que ele considerava superior a ele. E como costuma ocorrer, ao invés, é isso que acontece, ao invés de se inspirar no irmão mais preparado, que seria para ele um exemplo, um ponto de apoio, ele prefere denegri-lo aos olhos da família, para ter a falsa sensação de que com isso ele cresceu. É isso que acontece. Na inveja, quando você quer eclipsar quem está do seu lado, para que a sua fraquinha luz possa ser vista. Então, que tipo de sentimento leva alguém a sentir prazer em praticar a maledicência?
mesmo até muitas vezes sendo verdades, né? Mas qual a razão desse prazer? Aqui no caso, nós vemos claramente que era inveja. E Kardec relata o caso de duas irmãs no livro dos Médiuns, no capítulo que ele trata das obsessões. E chega para Kardec ali aquela situação de, especialmente, eram irmãs, especialmente duas, estavam sofrendo ali, por mais cuidados que tomassem, guardando as suas roupas em armários, fechavam os armários, as roupas apareciam todas fora do armário, jogadas em cima do telhado, rasgadas, por mais que elas tomassem cuidado em fechar as roupas. E não encontrando ali nenhuma solução, esse caso foi levado a Kardec, né? Lá em Paris, né? Onde Kardec desenvolveu o trabalho da codificação do Espiritismo. E ele leva, então, né, esta questão, né, que lhe chegou, e ele se interessava por todos os casos que chegavam e buscava ali ajudar da melhor forma. E o Espírito de São Luís explica que aquelas irmãs precisavam rebuscar na memória e que elas iam perceber que aquele que estava fazendo tudo isso era alguém que havia sido vítima da língua delas. E que o problema ali era a língua delas, que, praticando tanto a maledicência, haviam afastado a presença do espírito protetor de cada uma. E essa ausência de espíritos bons facultava a este espírito vingativo, que tinha sido vítima da língua delas, a possibilidade de praticar toda essa situação. Que elas sondassem, né, o que elas vinham fazendo para a situação ser modificada, né? Inclusive Kardec fala se não poderia suavizar essa resposta, e ele diz: disse o que disse da forma como disse, para que elas entendam, porque elas costumam praticar constantemente a maledicência sem entenderem que estão fazendo um grande mal, né? Em seguida, Kardec coloca ali o caso de um dono de uma fazenda que morriam as vacas, morriam os porcos, morriam as galinhas, enfim, sempre morrendo ali os seus animais, e ele mandava fazer novenas, ele chamava exorcistas, e não sabendo mais o que fazer, ele fica sabendo ali de Kardec, né? E pede que levem uma carta, né, relatando esse fato. E a resposta vem ali através do Espírito São Luís, dizendo que o que ele precisava era limpar os currais, mas ele não fazia isso porque custava muito, né? Então Kardec trouxe em seguida esse exemplo para nos alertar que nós não podemos atribuir tudo aos espíritos. Então ele citou o caso das roupas que eram jogadas. Depois ele conta esse caso da mortandade dos animais, que foi interpretado como espíritos que estariam provocando isso, e na verdade não eram espíritos. Era a sovinice do fazendeiro que não mandava cuidar ali dos currais, né? Então, nós temos que entender, né, a importância da palavra, a importância daquilo que falamos, tudo que nós falamos tem peso. E hoje, então, com essa facilidade de comunicação, que descaso com a palavra, que descaso com os comentários, que insensibilidade em relação ao outro, sendo verdade ou não, que insensibilidade, que prazer em nem se preocupam se estão ferindo, é o prazer de opinar, se colocando como detentores da verdade, de conhecimentos que muitas vezes estão longe de ter, né? Então, esses tempos que nós vivemos, né, é preciso que a gente
reflita muito em todas essas situações que atrasam o nosso progresso, que nos impede a nossa caminhada de uma forma mais efetiva, mais positiva, porque não sabemos conduzir os nossos pensamentos. E ao invés de termos os olhos para as coisas boas que estão acontecendo, ficamos ali preocupados com vidas e vidas que muitas vezes nem conhecemos, né? Nem é aquele interesse mais imediato de pessoas que fazem parte do nosso universo. Então, reflitamos sobre essa condição humana, sobre essa dificuldade. Por que o prazer da maledicência? Por que a crueldade a ponto da calúnia? Trabalhar a inveja. Trabalhar a inveja. Pensemos muito. Que fiquemos em paz. Do livro Médiuns e Mediunidades, por Caibar Schutel, 1923, capítulo 2, Médium. No sentido expresso da palavra, médium quer dizer intermediário, agente, instrumento. O Espiritismo, que é o Espírito da Verdade prometido por Jesus, tem por escopo, como dissemos, fazer reviver a palavra do Cristo e esclarecer os homens sobre o outro mundo, a imortalidade da alma, a sobrevivência humana. Não poderia deixar, portanto, de se submeter aos métodos e processos exigidos pela ciência positiva para o estudo dos seus fenômenos. Então, como o Espiritismo ele está baseado na verdade, ele não tem medo de se colocar à prova. Ele se coloca, porque é assim que se comprova uma verdade, né? Provando. Nós não podemos aceitar as coisas só porque alguém falou, ainda que sejam os espíritos. Nós precisamos ter certeza do que está acontecendo. Precisamos testar, precisamos observar, precisamos fazer tudo que esteja ao nosso alcance para poder comprovar a veracidade do que se está falando para nós. Da mesma forma que a física, a química, a botânica, a astronomia têm os seus aparelhos apropriados segundo a necessidade dos seus estudos, o Espiritismo tem um aparelho, um instrumento, o médium, com o qual estuda a alma e suas manifestações. É por este auxiliar indispensável que penetra no labirinto da psicologia e da parapsicologia para a descoberta do novo mundo e o estreitamento de relações com seus habitantes. Então, gente, o instrumento pelo qual a ciência pode fazer estudos e para comprovar que os espíritos existem mesmo, por exemplo, é o médium. Ele é um instrumento. Como ele é o intermediário, é através dele que se vai fazer essa análise, essa observação. Não dá para você observar o espírito com aparelhos da Terra, né? Não vai ser um microscópio ou um telescópio, nada disso. Não existe um medidor de eletricidade, ou seja lá o que for, que seja capaz de medir e comprovar a existência de um espírito, porque o espírito não é físico. Ele não é da mesma matéria que essas coisas. Então, por essa razão, nós não temos essa capacidade de instrumentalmente, usando esse tipo de instrumental simples, comprovar a existência de um espírito. No entanto, utilizando o médium como instrumento, que também é um instrumento material, mas que na verdade é um corpo físico material que está sendo utilizado por um espírito vivo, esse instrumento torna-se um instrumento muito mais eficiente do que os outros que eu citei antes para esse tipo de finalidade, até porque quando você fala de comprovação de existência de espírito, você comprova fazendo com que se prove a veracidade das palavras do espírito que se manifesta dizendo ser quem é. Então, se é possível, através de comprovações, você ter certeza de que aquele espírito é quem está se apresentando ali, então você conseguiu provar que existe espírito.
Vamos seguir aqui nossa leitura. O homem material, atrasado como é, só percebe vibrações grosseiras e muito acentuadas, capazes de lhe ferir quaisquer dos 5 sentidos, sem o que as sensações recebidas não se convertem em percepções. Aqui na Terra somos incapazes de nos entender com os outros povos, cujos idiomas são por nós ignorados, sem o auxílio de um intérprete, de um médium. Se não houvessem intérpretes, que seria das relações entre países cujos habitantes não se entendem? Ora, se isso acontece com homens da mesma constituição física, será de estranhar a necessidade indispensável de um médium para nos entendermos com um homem invisível de constituição muito diferente da do homem visível? Como a gente não tem a capacidade de nos comunicarmos com pessoas que sejam exatamente iguais a nós, só que falem uma língua diferente, sem contar com o auxílio de um intérprete que conheça ambas as línguas, a gente também não pode se comunicar com os espíritos sem a intervenção dos médiuns, que são como se fossem os tradutores, porque eles conseguem manter comunicação com ambos os lados. É como se eles falassem a língua dos homens encarnados e a língua dos espíritos desencarnados. Porque eles sentem, porque eles enxergam, porque de alguma forma eles têm a capacidade de perceber a presença e captar as ideias desses espíritos, não é? Não se compreende que exista efeito inteligente sem uma causa inteligente. Assim também é impossível conceder uma manifestação, seja qual for, física ou intelectual, sem um agente que favoreça a sua causa principal. Os seres corporais só percebem o invisível por meio de vibrações e com o auxílio de intermediários. O belo e o bem, a ciência, a arte, a caridade só podem ser percebidos e compreendidos por imagens, por figuras que afetam os nossos sentidos acanhados, sem o que a nossa alma não os concebe. O que são as artes, senão a expressão do belo? O que são os atos de altruísmo e de filantropia, senão a manifestação do bem? Jesus falava por parábolas para que o seu ensino se constituísse na materialização da lei do amor. Interessante esse parágrafo, não é? Jesus falava por parábolas para que o seu ensino se constituísse na manifestação da lei do amor. Então, o intuito de Jesus, quando ele falava por parábolas, era que nós conseguíssemos compreender na forma prática, no uso do dia a dia, como que o conceito que ele estava tentando passar era aplicável. Ele mostrou para nós através do próprio exemplo, mas não só através do exemplo que ele deu, também através de todas as histórias que ele contou em forma de alegoria e em forma de parábolas, que o bem é viável, que o bem é possível a despeito de qualquer mal que esteja acontecendo ao redor da gente. Conosco, contra nós, seja o que for. Ele também mostrou que nós somos perfeitamente capazes de extinguir o mal que existe dentro de nós, com um pouco de esforço, com um pouco de boa vontade, com um pouco de disciplina, de dedicação. Capítulo 4. Médiuns e mediunidades. Há tanta variedade de médiuns como de mediunidades, visto que não é pequena a variedade de corpos e de aptidões. Depende, portanto, de cada um estudar essas aptidões em si mesmo, bem como nos que o cercam, para liberar a causa produtora dos fenômenos e assim reconhecer a sua utilidade. Há tanta variedade de médiuns como de mediunidades, visto que não é pequena a variedade de corpos e de aptidões. Depende, portanto, de cada um estudar essas aptidões em si mesmo, bem como nos que o cercam, para liberar a causa produtora dos fenômenos e assim reconhecer a sua utilidade. Aqui ele deixa bastante claro que a variedade é impossível de mesurar, de tipos de mediunidade, porque as pessoas são diferentes. E os meios onde elas vivem também são diferentes, porque a mediunidade da gente, a mediunidade dos seres humanos, ela existe para ser útil. Ela é uma ferramenta, ela é um instrumento útil nas mãos das pessoas no momento em que elas estão aqui reencarnadas. Porque ela tem que ser útil para si e ela tem que ser útil para quem esteja no entorno.
Então, a cada povo, a cada situação, a cada grupo, vai haver um tipo específico de médium e de mediunidade ali à disposição, porque ele precisa ser o mais bem aproveitado possível. É claro que a espiritualidade pensa nesses detalhes, e Deus, como não dá ponto sem nó, ele faz com que as pessoas sejam colocadas dentro de uma configuração em que o melhor proveito seja feito sempre da sua oportunidade, do seu momento, de onde quer que ela esteja. Ou, como disse popularmente, Deus faz o possível para que nós floresçamos no jardim que Ele nos colocou. É isto que pretendemos despertar no ânimo dos leitores, garantindo-lhes de antemão êxito completo em seus estudos, se, renunciando os fins de curiosidade tola e dos vãos interesses da terra, elevarem suas vistas para mais amplos horizontes, qual o da perfeição espiritual. Aqueles que pretenderem descobrir tesouros ocultos, ou seja, fazer dos espíritos instrumentos do seu egoísmo, repetimos a frase de Gibier: sigam o seu caminho, isso não foi escrito para eles. Não escrevemos para espíritos superficiais, tresloucados e presos às ninharias terrenas, assim como não queremos conduzir fanáticos ao pórtico do invisível. Dirigimo-nos aos humildes e simples, os que sabem que não sabem e precisam aprender, os que querem se conhecer, os que anseiam por uma solução categórica do problema da imortalidade e da vida futura. A estes é que recomendamos as experiências que procuramos metodizar em nossos escritos, estabelecendo comparações para facilitar a aprendizagem. Então, o Espiritismo, ele não é para quem quer espetáculo, ele não é para quem quer um show, ele não é para quem quer só matar a própria curiosidade, vendo se existe mesmo, como é que são e tudo mais. O Espiritismo é um estudo sério, profundo, sagrado das leis naturais, dessas leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível e vice-versa. É um estudo que visa melhorar o ser humano, colocá-lo mais próximo de Deus através do próprio esforço em se polir. Esse é o caminho natural do desenvolvimento do espírito humano. É o trabalho, o próprio esforço na construção de si mesmo como um ser mais perfeito a cada dia. Nós não somos capazes de dar saltos, até porque isso não está de acordo com as leis naturais de Deus. Nós seguimos suavemente a linha do progresso. Então, é sempre um passo antes de outro passo. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos cobrarmos excessivamente situações ou transformações que nós não somos capazes de realizar, porque isso nos frustraria e faria com que nós desistíssemos de lutar pelo nosso próprio crescimento. Então, nós não podemos deixar de crescer, nunca. Nós não podemos deixar de nos esforçarmos para nos tornarmos um ser humano melhor a cada dia. Se a gente conseguir ser um átomo melhor do que fomos no dia anterior, já é um desenvolvimento, já é alguma coisa. E é louvável, porque esse esforço, esse empenho em nos melhorarmos é que faz com que nós sejamos úteis, ferramentas úteis nas mãos de Deus. Úteis para nós mesmos, úteis para os que nos envolvem também. Então aqui, nesse trecho que nós lemos agora, fica bastante claro que o Espiritismo não é para matar a curiosidade de ninguém. Ele é para quem é humilde e simples, porque a pessoa que é simples e humilde, ela sabe que ela precisa buscar o conhecimento. Ela não é arrogante para achar e presumir que sabe tudo. Ela tem essa humildade e, assim sendo, quando a pessoa admite que não sabe, ela se abre para o aprendizado. E o aprendizado vem e ela consegue desfrutar do conhecimento que o aprendizado traz. Isso é importante demais. Jesus falou isso muitas vezes. Eu vim para os simples de coração, para os humildes. Ele não veio para os orgulhosos, porque o orgulhoso nem sequer se permite ouvir, porque ele é tão arrogante ao ponto de achar que ele sabe tudo. Então ele não se permite ouvir uma novidade, ele não se permite ouvir
algo que possa acrescentar a esse tipo de pessoas, que esse tipo de estudo, esse tipo de desenvolvimento intelectual que o Espiritismo traz é direcionado. Não deixaremos de indicar os escolhos inevitáveis. Os escolhos são as pedras do caminho, né? Então os Espíritos estão dizendo aqui que eles não deixarão de nos mostrar que existem dificuldades no caminho e que elas são inevitáveis. São inevitáveis porque elas são justamente a transposição dessas pedras, dessas dificuldades que nós vamos encontrar no caminho, que vão fazer com que nós amadureçamos. Então, quando nós superamos essas dificuldades, nós criamos um método para superar. E esse método, ele se reverte em nós com o nome de experiência. Se nós nos depararmos ao longo do caminho com outro obstáculo semelhante, nós seremos capazes de transpô-lo com muito mais facilidade, porque já passamos por isso antes. Então, não deixaremos de indicar os escolhos inevitáveis para que com facilidade sejam vencidos e não corra o estudante o menor risco de decepção. A prática da mediunidade exige muita seriedade, muito boa vontade, muita perseverança e, ao mesmo tempo, muita perspicácia. Olha, esse último parágrafo que eu li agora, ele é tão importante e ele é tão abrangente que poucas palavras nos fazem pensar por muito tempo nisso tudo. Tem muito material para se pensar. Ele diz aqui: a prática da mediunidade exige muita seriedade. Ou seja, a gente não vai conseguir trabalhar com a mediunidade, desenvolver a nossa mediunidade brincando, levando tudo na brincadeira, fazendo as coisas do jeito e na hora que a gente quiser. As coisas têm um método, têm uma sequência, têm uma lógica, têm uma postura para serem feitas, para serem absorvidas. Assim como, se você quer estudar medicina, não pode ser feito isso na rua, no meio da sujeira. É preciso ser feito num hospital, que é um ambiente adequado, propício para esse tipo de estudo. Não adianta você querer estudar jardinagem no meio do deserto, onde sequer plantas existem, né? É preciso que você esteja num ambiente adequado. Então, essa disciplina cria esse ambiente de seriedade que a mediunidade exige. Outro ponto que nesse parágrafo é citado é que é necessário muito boa vontade. É fato, não se consegue ensinar algo para uma pessoa que não quer aprender. Então, se você não tiver muito boa vontade em aprender a desenvolver a sua mediunidade, você não vai fazer isso nunca, porque não adianta o outro ficar falando. É você que precisa observar, é você que precisa ouvir e absorver o que está sendo ensinado, é você que precisa sentir-se, conhecer-se e conhecer o ambiente em que você se encontra, nos momentos em que você faz essas conexões. Então, é preciso muito boa vontade, sim, é preciso muita dedicação. Ele segue dizendo que muita perseverança e, ao mesmo tempo, muita perspicácia. Por que perseverança? Porque não vai ser em poucos minutos, poucos dias, poucas semanas que uma pessoa vai desenvolver a mediunidade dela. É ao longo de encarnações. Ele vai desenvolver um pouco aqui nessa encarnação, ele vai aprimorar isso numa próxima encarnação, e numa outra, e numa outra, e numa outra, porque é uma coisa da qual nós faremos uso de agora em diante com cada vez mais frequência. A mediunidade é um sentido a mais que nós precisamos melhorar para poder fazer um bom uso dele. É como se fosse uma visão nova. Digamos que a pessoa não tivesse o sentido da visão e começa a desenvolver um órgão capaz de captar a luz, transformar em sinais elétricos que seguem para o cérebro e é transformado em ideias que são passadas para o nosso cérebro espiritual lá através do perispírito. Então, esse desenvolvimento deste olho, deste órgão
psíquica, ótico, ele exige tempo. Você vai começar a ver borrões, você vai começar a ver formas indefinidas, até que se consegue ver formas definidas. Depois a sequência é o desenvolvimento de cores, de noção de profundidade, de claro e escuro, enfim. São muitos pontos a se desenvolver para se estabelecer uma visão boa, uma visão adequada. Então, no caso da mediunidade, é assim também. É preciso perseverança, porque você vai desenvolvê-la aos poucos, você vai desenvolvê-la suave e naturalmente, porque é assim que funciona. É assim que funciona para as outras coisas, é assim que funciona para a mediunidade também. E aí ele finaliza dizendo, e ao mesmo tempo muita perspicácia. Por que perspicácia? Porque é preciso muita atenção. Ou você está atento ao que você está fazendo, ou você é atento aos detalhes, ou você não vai ser capaz de desenvolver esse outro sentido, essa mediunidade. É como uma pessoa distraída, ela enxerga, mas não vê. Então a pessoa distraída que enxerga, mas não vê, mesmo andando na rua e enxergando tudo que está acontecendo, se ela não for atenta para ter essa noção de que é preciso processar as coisas que se vê em volta, ela pode ser atropelada, ela pode cair num buraco, ela pode tropeçar e se machucar. Porque não basta ver, é preciso enxergar. Não basta ter a mediunidade, é preciso ter atenção, é preciso ter perspicácia para poder sentir cada detalhe, distinguir as coisas, distinguir os espíritos. Se os espíritos são enganadores, maldosos que estão se passando por bons espíritos e coisas dessa natureza. Perspicácia é indispensável para o bom desenvolvimento da mediunidade.